Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do SagaCast e hoje com um novo projeto, o Análise Psicológica, que busca trazer algumas perspectivas, tanto da terapia do esquema, como também da psicologia do esporte sobre diferentes atletas nacionais e internacionais. Para começar esse projeto, vamos falar um pouco sobre Rafael Nadal, um dos maiores atletas de tênis de toda a história. E para isso, juntamente a mim, Franklin, psicólogo do esporte e clínico, eu tenho como companheira aqui desse projeto a Franci Braz, que é psicóloga e trabalha com a terapia de esquemas. Então a gente vai estar fazendo esse combinado aí para falar com vocês e trazer o máximo de informações possíveis. Um ponto importante que eu acho legal estar trazendo agora já de início, e a gente sempre vai trazer em todos os episódios, fazer uma ressalva, que essa análise é uma análise a partir do que a gente tem de conhecimento sobre o atleta. Nenhum desses dados é totalmente certo, tá? São mais hipóteses, porque só realmente quem trabalha com o atleta, com o Rafael Nadal, que vai ter essas informações mais detalhadas. Por mais que ele tenha biografia, tenha várias entrevistas, seja um atleta que desde os 19 anos está aí construindo sua carreira, a gente não consegue trazer verdades absolutas. Aqui é basicamente uma análise mesmo para trazer conhecimento a partir do Rafael Nadal. Francis, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse projeto aí, por fazer essa parceria. Temos episódios sensacionais vindo aí pela frente. E para você que é nova aqui, dentro desse projeto aqui das lives, se apresente também. Eu já falei um pouco de você, mas se quiser falar um pouco mais. Então, eu sou também psicóloga clínica, formada em terapia do esquema, e aí Franklin me chamou para a gente conversar sobre atletas envolvendo a terapia do esquema, porque a gente já conversa um pouco, né, sobre essa abordagem que está crescendo, que é ela da terceira onda da TCC. E aí, como a gente, como ele fala muito de esporte, eu adoro falar de esquemas, a gente decidiu fazer essa junção aí bem legal. E aí, como o Franklin falou, a gente está se baseando em recortes da vida do atleta. Então, é uma coisa bem hipotética, é mais uma psicoeducação. E eu espero que vocês gostem, né, Franklin? Vamos Isso nessa. aí, vamos nessa. E a gente, para começar, a ideia do projeto, sempre vai trazer uma apresentaçãozinha do atleta. Depois a França vai estar trazendo um olhar da terapia dos esquemas aí, sobre o que tem a partir desse atleta aí. Ela vai estar explicando melhor já à frente. E por fim, eu trago uma perspectiva da psicologia do esporte, algum ponto que é importante que a gente consegue observar com clareza em cada atleta que a gente for selecionando. Eu separei uma mini biografia aqui para vocês que não conhecem o Rafael Nadal, vocês que não acompanham o tênis, mas provavelmente já ouviram falar, conhecer um pouquinho mais. O Rafael Nadal, ele é um tenista espanhol, ele é um dos maiores de todos os tempos. Assim, o tênis é uma coisa legal porque é como se nascessem três Pelés ao mesmo tempo. Então, assim, a gente tem o Federer, que ele tá meio quase aposentando, o Nadal e tem Novak. acho que é Novak, uma coisa assim. Se não me engano, ele É. é sérvio. E assim, ele Isso. atualmente, acho que ele tá com o maior número de Grand Slams, que é a principal competição que tem do tênis. Acontece em todo ano 4 Grand Slams. E durante a história, assim, alguns atletas conquistaram muito, mas esses três, principalmente, eles passaram dos 20, né? Então, junto com as irmãs Williams, eles são, assim, basicamente os principais atletas dessa modalidade do tênis de toda a história. E o Rafael Nadal, ele é considerado também o rei do saibro, né? Saibro é um tipo de modalidade do tênis. Eu não lembro o nome da outra agora, mas basicamente é o campozinho mesmo, igual uma quadra normal que a gente tem quase todo condomínio, e tem um saibro, que ele é de terra, né? Terra batida. Isso. Então, o Rafael Nadal ele é conhecido muito por ser o especialista, sendo que no Roland Garros, acho que é assim que pronuncia, que é o da França, que É. é o principal do saibro, ele tem 14 vitórias. A primeira vitória dele, que foi em 2005, quando ele tem 19 anos, foi lá. E desde então, assim, é quase todo ano, basicamente, ele ganha. Um outro ano que não, às vezes por questão de lesão também. Então, Sim. assim, em toda a história dele, ele conquistou 22 Grand Slam, tendo conquistado os quatro destinos que tem, que são... E se eu não me engano, ele ganhou no passado também. Ganhou, É. ganhou no passado. Inclusive, tem até uma série, do Netflix nova, que o pessoal tá acompanhando, que é o Hum, Breakpoint. Você já Isso viu que vai ela? lançar. Já eu comecei a assistir, mas não terminei. Mas vai É 5 lançar até a episódios. segunda. É Sim, rapidinho. E a segunda temporada vai sair agora, no meio do ano, em junho a julho. acho que é. É muito E foi todo do ano legal. passado, Isso. porque eles acompanharam diferentes atletas que estão no início de carreira.
E aí eu acho que Sim. tem um episódio 3 algo assim, que acompanha um atleta que está se destacando muito, que até quem treina ele é o tio do Nadal, isso é então, É, interessante, que treinou o Nadal por anos, e é no do Roland Garros. Então, assim, é onde o Nadal é rei, só que ele estava até indeciso se ia participar ou não por conta de lesão e tal. E mesmo assim ele foi lá e ganhou. Então, isso é bem interessante, né? Eles ainda estão ativos, mesmo ele estando com uns 36 anos agora, ele ainda está ativo. ele, É, ele não tá comparado com. Qual é o nome dele? O Jovac, sei lá. Eu não sei eu não pronunciar o nome daquele cara. sei pronunciar, Novak, eu acho, É, Djovac, eu não sei. comparado com ele, pelas análises, assim, o Novak ele vai continuar muitos anos ainda. Mas o Rafael Nadal, ele é um cara que ele se destaca muito até pela questão atlética, sabe? Pelo físico atlético dele. Ele é O um cara muito mindset dele é intenso. muito bom. Uhum. E é a resistência física ao mesmo tempo, né? Tipo, é um somatório. Então, o mental e o físico deles são muito intensos pro pessoal do Sim. tênis. Aí você fica, ué, mas o tênis não parece ser cansativo. Então, na última competição do ano passado, teve uma final, acho, que foi contra o Novak, que durou 5 horas e meia, uma coisa assim. Vários jogos, assim, duram 5 horas. Então, e é muita intensidade, porque eles não querem perder bola. Sim, porque quando acaba em 1 hora, o pessoal Sim. fala, foi de lavada. Aham. Acabou rápido, 1 hora eu estaria Exato. morrendo. Se eu fosse É muito. atleta, se eu fosse tenista, Ave Maria. Principalmente porque eles fazem é uma tomada de decisão muito veloz naquele momento e se você erra, simplesmente já perde o jogo. Assim, a pessoa pode estar uma sequência ali de saques muito bons e simplesmente a partida acaba rapidão, menos de 1 hora até. Então E é bem você, interessante. já que você trouxe esse seriado, né? É um documentário, né? É, Um é uma série docu-série. documentário assim. É, é muito legal. Quem gosta de acompanhar essa questão do atleta consegue perceber como o mindset faz a diferença. Sim. E aí eles ficam falando, olha, ali eu já estava pensando que eu era um derrotado, que eu não sei mais jogar tênis, que eu não sirvo para nada, e Uhum. justamente aquela pessoa perdeu. E Sim. isso é muito legal de ver. Porque o legal dessa série é que a gente conhece o bastidor. Sim, Né? A gente não vê só ele jogando, a gente conhece o que tem por trás daquilo. Eles trazem sim. muito desse olhar mental. E o que você mais vai ver na série é a gente quebrando raquete, né? Que a França vai até Ai, trazer um pouco muito, disso. É muito. incrível o quanto a galera do tênis adora quebrar as raquetes deles, assim. Eu sei que eles ganham do patrocinador, mas, gente, sabe? Bota É uma explosão de aquela emoção. energia para fora, né? É Tem muito, muito várias mesmo. cenas assim, tipo, do atleta pega, bate uma, duas, três raquetes, quebra, só pra quebrar. Só pra ver se suaviza. Então, isso é muito Isso é. interessante. Sim, deixa eu começar a falar um pouquinho de terapia do esquema, Pode falar. né? Para quem não conhece a terapia do esquema, a gente chama de esquemas iniciais desadaptativos, Uhum, né? O que é isso? São padrões de vida negativo, que ele nesse padrão de vida ele é composto de memória, sensação corporais, crenças. Então, que a pessoa desenvolve dele, a visão dele e do relacionamento com outras pessoas. E uhum, como é que a gente adquire isso, né? Na infância e na adolescência, a partir da dinâmica familiar, a partir de necessidades emocionais que não foram atendidas, e aí você desenvolve os esquemas, né? sim. E todo mundo tem esquemas. Não tem esse negócio e eu não tenho esquemas. Todo mundo tem esquemas. O que vai diferenciar é se o esquema ele conduz a sua vida, né? Ou Uhum, se você consegue manejar bem, consegue ser assertivo, né? Ter uma flexibilidade psicológica, né? Maior. E, e pesquisando sobre Rafael, né? O que a gente percebe é padrões inflexíveis, o esquema de padrões inflexíveis. Né? E como é que é esse esquema, como é que ele rege, né, a nossa vida? Quem tem padrões inflexível é focado no desempenho. Então, para ele, tempo é
né, desempenho, não aquela pessoa que busca mesmo o, o, o sucesso, né? Sim. Ela vai. Essas pessoas são altamente competitivas. Deixa eu beber uma aguinha, peraí. E um ponto assim, quando você vai explicar mais, mas eu acredito que esse tipo de esquema é quase um obrigatório no atleta assim, de alta performance, porque ele acaba sendo desenvolvido ali por questões na infância, na adolescência, no esporte. Se você Isso. começa a se dedicar realmente ali buscando ser um atleta de alta performance no futuro, esse esquema vai se desenvolver. Eu acho que é quase impossível não se desenvolver assim. Aí o ponto, se ele vai ser ruim ou não, é Isso. outra história. Então, assim, a pessoa tem que ser melhor em tudo. Uhum, Então, é isso que o atleta ele busca, né? Ser melhor no que ele faz. Mais para uhum. frente eu vou falar. Você falou aí de tem que desenvolver, né? Possivelmente vai desenvolver. Sim. E eu vou trazer outra perspectiva justamente da série Breakpoint, Uhum, sabe? Mas vamos mais para frente. certo. Então, aquela pessoa, ela tá sempre produzindo, né? Tá sempre correndo atrás. Qual é o lado ruim? Não consegue relaxar, né? Não consegue ter a flexibilidade do profissional com o pessoal, tá sempre buscando, e aí traz muita raiva, né? A gente vê a raiva quando perde, a ansiedade para começar, não é aquela pessoa que consegue passar um mês de férias. Ó, preciso de um mês de férias, já fica agoniado. Não, não dá. Eu preciso produzir, fazer alguma coisa. Então, Uhum, quem tem padrões inflexíveis, geralmente, né? Geralmente não é assim. Só que a gente tem três estratégias de enfrentamento. Ou a gente evita, vai de contra, né, o esquema, sim. ou a gente resigna, que aceita o esquema como verdade, Uhum, ou a gente hipercompensa, que no caso do padrão inflexível seria se você usa a estratégia de evitação, você evita entrar em contato com qualquer trabalho, com qualquer coisa que mostre que você tem que você tenha que mostrar desempenho. Então a uhum, pessoa nem entra em contato, evita. sim. Se a pessoa resigna, ela é tipo, se Rafael, digamos, vamos hipotetizar que Rafael Nadal tenha padrões inflexíveis. Então, ele aceita como verdade e vai vivendo a vida dele e traz o esquema em todas as áreas da vida dele, né? Com aquelas regras que geralmente são bem rígidas, né? Uhum, Ou você hipercompensa, que você faz tudo ao contrário do esquema. Começa a fazer as coisas de qualquer jeito, que é para não entrar em contato justamente com essa sensação, né? Do uhum, fracasso. sim. Porque o esquema de padrão inflexível, ele é condicionado com outros esquemas. E aí vai depender da história de vida da pessoa, a gente, né, saber qual é o esquema que está condicionado. E muitas vezes é o fracasso, o medo do fracasso, né, é tão grande que aí você encobre ele com padrões inflexíveis. E o que eu ia falar é justamente da primeiro episódio do Breakpoint. Tem um Uhum, australiano, ele é bem novinho, que ele depois sim. ele não ele não toma vacina e aí ele sai e aí ele Não. fala que ele não Uhum. ele eu não assisti todo, né? Então, sabe quem não toma vacina? É o Sérvio lá. É assim, tipo, só, Não, mas esse é só. australiano também. Eu sei que, tipo assim, o Sérvio não toma, e no ano passado as competições não estavam liberando a pessoa sem vacina participar. E aí, assim, se eu me lembro bem, a ideia é que, tipo, quando ele sai da competição, o pessoal fica, "Ô, pera aí. Porque o Nadal não ia participar, o Federer já não competia mais e ele não ia participar. Então, assim, meio que abriu uma vaga porque não vai ter os três cabeça. E aí tem esse australiano que ele é. A parada dele é assim, ele é muito indisciplinado. É isso que eu ia falar. Ele é o Ele, indisciplinado. ele Acho que é o aparenta Rebelde, sei lá o nome do episódio. isso. Ele aparenta que ele hipercompensa o esquema. Uhum. Que ele tem talento,
Mas ele Sim. precisa de disciplina, ele precisa de constância. Não adianta você ter a aptidão e você não desenvolver essa aptidão. Não tem como. Em nada na Sim. vida. Não adianta, né, no esporte, em qualquer área da vida. E aí ele não treina, né, igual as outras pessoas. Ele Ele ganha, tira ele perde. férias. Ele tira férias É, assim, tipo. Só que um ponto legal, desculpa interrompendo, mas é que o que o pessoal fala muito dele, nesse primeiro episódio até, é porque ele foi o único dessa nova geração que ganhou dos três grandes. Tipo, ele ganhou do Federer, do Nadal e do Jones, sei lá. Então, assim, ele isso. é muito bom, ele é muito talentoso, naturalmente mesmo. Só que o ponto é, ele não treina, ele tira férias, ele não gosta muito da pressão, ele relata assim a exigência de ele ser cobrado. Ele não, ele joga quando ele quer jogar. Exatamente. E aí, esse padrão inflexível, ele hipercompensa Uhum, tanto que quando ele está jogando, que ele vê que ele está perdendo, ele começa a ser agressivo, ele começa uhum. a brigar com o juiz, ele Quebrar começa raquete. a quebrar raquete e a xingar a plateia. Olha, Uhum, não fala nada enquanto eu tô sacando, e vai brigar com o juiz. E aí ele começa, né, a ser tomado pelas emoções, pelos pensamentos sim. dele, e aí ele não tem técnico, ele não tem um É. técnico. É assim, surreal. Assim, eu nunca. Não sei se Ele é o tem talento, pessoas assim. mais iguais a ele, mas eu nunca vi isso. Eu acho que no alto nível, assim, é difícil. Até porque, tipo, eu sempre fico analisando a parte do ranking, né? O ranking dele, assim, era cento e tanto, sabe? Isso. Tipo, ele não tá nem no top 100 115. do mundo. É. Só que, só que o ponto é, ele tem talento pra estar, tipo, lá no top 20, por exemplo. Mas ele não tem constância, ele, falou, não tem treinador. Ele vive com a namoradinha dele pra cima, pra baixo. É, Que até o é bem episódio isso. assim, é interessante porque você vê, pô, é o talento não lapidado, sabe? É o Sim. talento E aí, que não tem treino. isso, e aí ele mostra bem essa hipercompensação dos padrões inflexíveis, né? Pode ser por um medo do fracasso, pode ser por um disciplina insuficiente, que temos, né? São 18 esquemas e tem esse esquema de autodisciplina insuficiente também. A gente nunca vai Interessante. saber, né? Uhum, Mas tá aí. Voltando a falar de Nadal, né? O tio dele que treinou ele desde muito cedo e como eu falei aqui, os uhum, esquemas eles são adquiridos, desenvolvidos na infância e na adolescência. E não necessariamente precisa ser seu pai, sua mãe que tá ali que vai lhe influenciar. Pode ser um tio, um uhum, professor, sabe, um primo, um irmão que tem essa influência direta, né, em como você enxerga a vida. Então, o tio dele era bem rígido, né? Eles treinavam na chuva, não tinha tempo ruim, né? Eles treinavam na hora que o que desse para treinar, eles estavam lá treinando. É tanto que os pais de Rafael já foram contra algumas atitudes deles, né? Então, do tio. Então, uhum. eles tinham que parar, conversar, realinhar, porque era uma criança, né? Sim. Rafael, na época, era uma criança, o tio que colocou ele lá. E aí, tem um evento que eu queria falar, foi quando o tio dele treinava ele, o sobrinho e um amigo não, um outro atleta. E Uhum, aí, tava tendo uma competição. O tio resolveu acompanhar o outro atleta porque falou: não, o Rafael tá muito bem preparado, vou dar uma uhum, orientação ali no que não tá legal ainda. E aí chegou uma pessoa e falou: olha, seu sobrinho lá tá perdendo de lavada, corre lá para ver o que é que tá acontecendo. E aí, quando ele foi lá, que ele olhou o Rafael, aí ele falou assim: Rafael, meu filho, você não tá vendo? Ele tava perdendo de lavada mesmo, sei lá, 7-0. uhum. Aí ele falou: você não tá vendo que sua raquete tá quebrada? Aí ele falou bem assim: ele falou assim, eu vou até pegar a frase dele aqui. Ele falou bem assim: ó, eu estou tão acostumado a colocar a culpa em mim que jamais eu imaginaria que fosse a raquete. Uhum. Aí o tio dele deu a raquete nova para ele. Ele ainda fez né, o jogo. Ele
Ao meu ver, ele virou, porque foi de 7-5, né? Então ele tava Uhum. com 0, ele ainda. Ele é demais, né? Um garoto É, mas provavelmente tava sensacional. tipo. Acaba com 6, então provavelmente tava tipo 5, por exemplo, Não, ou os dois. 4. Não, isso aí é é 6 para fazer um 7. Sim. Então, Não, é, tipo, não é? ele quase virou, né, basicamente. Hum, isso. E aí, para você ver o padrão de alta exigência que o tio dele já, né, Sim. colocava nas costas dele. Ele, rapaz, eu nem imaginaria que sempre o problema tá em mim, né? Então, a raquete, tenho que vencer até com a raquete quebrada. Boa. E aí, e aí, peraí, deixa eu só. Minha voz tá falhando muito, gente. Peraí um pouquinho. Tranquilo, tranquilo. Isso é interessante, né? Porque isso mostra muito desse olhar crítico, né, que ele tem sobre o Sim, próprio desempenho, a um ponto, assim, de ser algo tão intenso que ele nem percebe, tipo, uma raquete, por exemplo, que tá com defeito. E é isso. complicado, né? E, tipo, aí eu acho que se torna algo disfuncional, né? Nesse sentido. Sim, sim. E aí entra essa parte. Até que ponto é saudável? Até que ponto vale a pena? Porque, Uhum. gente, você ter um esquema não quer dizer que é uma coisa ruim. Porque eu falei que esquema é um padrão, né, de negativo. Mas não quer dizer que seja ruim. Sim. Olha onde Rafael Nadal está, né? Uhum. Tudo tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Eu até anotei aqui o lado positivo que ele tem, o que ele tem, né? O reconhecimento é, financeiro, ele é top do top, ele ganha prêmios, né? Ele é o melhor no que ele faz. Mas qual é o lado ruim? Se ele não sabe, né, controlar, se ele não sabe olha, foi agora, flexibilizar. Flexibilizar. Isso. É a ansiedade que toma conta, é a raiva, a angústia, culpa, Uhum. entendeu? E aí não ter o tempo de prazer, de lazer que se espera. No seriado mostra muito. Tem até eu esqueci qual de que nacionalidade é. Eu acho que ela é da Espanha, que Uhum. ela foi a primeira que trouxe a questões mentais dela de Sim. depressão, ansiedade, que ela luta com isso há muito tempo. E Uhum. aí, eu não tenho certeza se foi ela, se foi Paula, não lembro muito bem. Uhum. Mas que ela fala, não, vou me aposentar. Sim. Mas aquilo tá tão dentro. Ela falou assim, me aposentei por 3 dias. Depois de 3 dias eu liguei pro meu técnico e falei, vamos voltar a treinar? Então, assim, Uhum. não consegue descansar. E sem contar também que ganhar é viciante, né, gente? Ganhar é uma Uhum. coisa viciante, aquele gostinho. Todo atleta fala isso. Não Sim. é? E aí, você precisa ter o, o que, onde se torna disfuncional. Vamos trazer para a vida de Rafael Nadal, né? Se ele for uma pessoa que ele carrega os padrões, a rigidez do padrão inflexível, as regras rígidas, o olhar crítico para todas as áreas da vida dele, então não tá legal. Porque ele vai impor, né, aquele padrão no relacionamento com os filhos dele, no casamento, com os amigos. E essas pessoas também que têm um padrão inflexível têm uma dificuldade maior de fazer amizade. Porque não tem tempo para lazer, não tem tempo para se divertir. E a Uhum. maioria das pessoas querem, né, quer tempo de qualidade, e quem tem padrão flexível quer curtir a vida, né? Ou quer. Troquei tudo agora. As pessoas querem curtir a vida, quem tem padrão flexível quer Uhum. mostrar desempenho, né? Sim. Outro evento que eu queria falar foi quando Rafael tinha 12 anos, que ele ganhou um campeonato, né? E ele estava bem feliz que ele ganhou esse campeonato. E aí o tio dele chegou e falou assim para ele: não fica tão animado, não, com essa vitória de hoje, porque as chances de você ser grande são de 1 para 5.
dá já aquela murchada, dá já aquela Pelo, murchada na pelo menos é um criança, para né? cinco, né? Pelo menos é um para cinco ainda. Foi bonzinho. Sim, e a gente esquece que duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo, gente. Ele pode sim saborear aquela vitória e no outro dia e dar o máximo dele no treino. Sim, Uma coisa não anula a outra. E aí a gente tem aquela ideia, não vou deixar ele muito animado, né? Não, ele não pode ficar muito animado que ele vai deixar de treinar bem. Então já dá uma murchada ali na. É tanto que alimenta, né? Essa autoexigência, essa sim. autocobrança. Isso é a forma do tio tá alimentando aquilo. Uhum. Mas é isso. Deixa eu ver Legal. se teria mais alguma coisa para falar, Franklin. Eu achei dessa parte, você citou bons pontos aí e tal, muito essa questão da autocobrança dele mesmo, acho que, e é uma perspectiva, né, Franci, que não se limita muito ao Nadal, pelo contrário, é algo muito comum em diversos atletas. Até quando você estava citando, eu lembrei claramente, assim, no documentário do Jordan, que tem lá a ideia que, assim, ele é um cara tão competitivo que ele competia se você jogasse pedra, papel, tesoura com ele. Sim, Ele quer vencer. Ele vai querer jogar com você até ele vencer. Então, isso até mostrava muito de como o competir e o vencer para ele se tornou um vício. Não importa o que ele sim, fazia, ele queria ser o melhor o tempo todo. ele é outro exemplo, assim, muito Uhum. fechadinho de livro de padrão inflexível. O Uhum. como ele. Porque a gente consegue ver a infância dele, né? Como Sim, ele corria para. Ele lutava pela atenção do pai dele, né? Então ele queria. A gente vê que o padrão inflexível dele veio da busca de aprovação e reconhecimento do uhum. pai. Ele queria isso do pai. E ele, pelo que tem, né? Também a gente não sabe esses Sim, tabloides se falam muita 100% verdade também, verdade, né? mas Isso. Mas como ele não era assim, esse marido, né, bom todo, ele era ausente dentro de casa, uhum. ele não era muito presente também na vida dos filhos. Então, mas ele atingiu o topo, é Michael Jordan, Sim. né? Ele O aí, Jesus aí Negro, fica e aí fica a reflexão, né? Até que ponto vale isso? Se for bom para você, vai atrás, sabe? Se não é algo que vale a pena, é cada um você botar na sua balança, sim, né? E perfeito. Rafael Nadal, ele é tão discreto, gente. Não, a gente pesquisa, eu pesquisei em inglês, em espanhol, não tem como saber. A Da vida vida pessoal, pessoal né? desse homem, ele é Uhum. muito discreto. É difícil isso, viu? E ele é Sim. muito, muito discreto. Então, assim, não tem como a gente. Eu pesquisei, mas não achei nada assim concreto, né? Mas Ele assim, namora a Fran, mesma namorada, ele é casado com a namorada dele de sim. 1000 anos. Então, eu Mas, nem, mas ele, nem. tanto ele quanto o Federer, né? Tipo assim, por entrevistas, pessoas que conhecem e tal, o que eu observei foi que eles são, o pessoal fala, é o genro que toda sogra quer ter. São muito certinhos, assim, muito compromissados. Eles têm um objetivo e pronto, que é o tênis ali, e eles não fazem nada, não são cara de pessoas de festas, nada do tipo. Então, dificilmente você vai encontrar polêmicas e situações mais abertas da vida dele, porque é algo bem fechado e ok. Não tem Sim, casos, sim, romances, nada, tipo, não virou uma novela por relação ao esporte ali. Simplesmente ele tem a vidinha dele, e ponto. isso. E se dentro do relacionamento dele ele consegue dar e receber carinho, Sim, atenção, suprir as necessidades também dos filhos, né, da mulher, tá ok, né? O que não é também saudável, que a gente vê bastante, são as mulheres darem a vida, como a primeira mulher de Michael Jordan, sim. né? Que ela segurou, né, a vida pessoal dele, assim, e ele fez Para viver do vários. esporte, aham. Uhum, e aí. E sem contar as estripulias que ele fazia, né? Também. Que ele fazia. Então. Ele não tem nem como comparar isso.
né, um Uhum. com o outro, né? Mas só foi um exemplo. Perfeito. Outro ponto que a gente queria estar trazendo na live também era trazendo uma olhada da psicologia do esporte e eu acabei decidindo trazer a parte dos rituais. O Sim. Nadal ele é muito conhecido pelos tiques, como é a palavra? Caçuletes, o pessoal velho chama, que é basicamente os gestos que ele acaba realizando ali, que se tornam meio que padronizados, robotizados. E ele faz isso sempre. E aí eu estava procurando algumas notícias, né? E assim, gente. A ideia de você ter uma rotina pré-competição, certeza o Nadal é aquele cara que um dia antes da competição, ele separa a meiazinha, a meia dele vai combinando, inclusive quando ele bota a meia, ele deixa na mesma altura, tem todos esses detalhes. Ele vai pegar a garrafinha, as raquetes, ele vai conferir tudo mais de uma vez. Isso, de certa forma, é positivo, porque imagina só, ele para a competição ele esqueceu. Então, quanto mais ele consegue estar tendo um padrão ali de organização, isso vai prevenir muito situações inesperadas. Ah, esqueci uma raquete, minha raquete quebrou. Nada do tipo. Então, ele consegue manter isso até certo ponto. É positivo. O problema é quando se torna excesso. Só que fica difícil a gente falar de será que seria legal mudar? Porque a gente tem um dos maiores atletas de tênis da história. Então, assim, ele está entregando um resultado. Certa vez, abrindo um parênteses aqui, eu estava num congresso que tinha um professor, um treinador de natação, e que ele estava falando de estudos de nado e tal, e de como a natação foi evoluindo. E aí perguntaram, se você observa que um atleta que está em primeiro lugar no ranking nacional, ela tem uma braçada errada, não é a padrão, vocês corrigem? Ele, não. Se tá Por quê? funcionando para Ela ela, está né? funcionando. O ponto é, aquilo vai causar lesão, talvez, né? Alguma coisa ruim no futuro? Ah, daqui a 15 anos, se ela continuar assim, sim. Então, mantém. Pelo contrário, a gente vai estudar o que ela está fazendo para, às vezes, aplicar no futuro, para renovar o método. Sim. Então, é difícil a gente falar que, nossa, o Nadal, isso é ruim para ele, esse tique, esses rituais muito é, concretos Obsessivo, ali, né? obsessivos, né? Entrou a palavra. Então, o pessoal fala, ele tem toque. Talvez tenha, mas se ele está Tem como conseguindo transformar saber. isso de forma funcional, que a gente vai fazer? Não, Nadal, a partir da manhã você não faz isso. Exemplo, alguns detalhes sobre ele. Ele costuma deixar as garrafinhas ali no banco, quando ele vai descansar, simétricas. E ele bebe a mesma golada, assim, é quase deixando igual, assim, a água. Sabe? É muito organizadozinho. Aí tem até a rotina aqui dele, diante do saque. Inclusive, essa rotina vai se aprimorando, tá? A cada ano, ele acrescenta alguma coisa nova. A rotina dele antes do saque, ele pega 3 bolas, ele testa elas, aí ele bota uma no bolso, assim, joga outra, dispensa uma. Aí ele vai, se for principalmente na quadra de saibro, mas ele faz em todas. Ele vai limpar a terra ali na frente dele, onde ele vai botar o pé, deixar o mais fixo possível. Ele vai ajeitar a cueca, ele dá aquela puxadinha assim para soltar. Ele ajeita as duas mangas da blusa, ele coça o nariz, ele ajeita o cabelo 2 vezes, assim, ó, para um lado, né, que ele tem o cabelo grande, e para o outro, Meu Deus. para dividir a franja assim, alternadamente. E por fim, ele faz o saque. Só que imagine isso, Muito metódico. todo saque ele vai fazer exatamente isso. E vai piorando. Cada ano vai demorando mais, ele vai trazendo mais alguma coisa, mais uma puxadinha, mais uma coçada no nariz. Então, assim, é ruim? Pô, os rituais são interessantes. É muito comum antes de um saque, de um lance livre, e um pênalti, a pessoa tem um ritual, sabe? Um Sim. jeito ali de bater específico, de realizar. Mas está funcionando, mesmo sendo Por que muito mexer? Também gigante. não, também Exato. concordo. E Ah, mas é um por toque. quê? Porque isso, o pessoal fica muito nisso. Ah, isso é toque, tem que tratar esse toque. Aham. Gente, o toque é a obsessão, né? É o pensamento e a compulsão. Então, Sim, se ele tiver toque, tá sendo muito bom para ele ali naquele momento. É o jeito dele extravasar. Se não, se ele, o toque dele fosse algo, né? Não que ele tenha toque, mas assim, se ele sim, tivesse toque, né? sim. E fosse algo muito incômodo, na hora que ele olhasse por um lado, que ele visse, sei lá, qualquer coisa, ele não ia conseguir nem estar ali. Uhum. Então, se ele consegue fazer os rituais que só beneficia para ele, é maravilhoso, é muito bom isso, não tem para que mexer.
Exatamente. E muitas vezes, talvez, todo esse ritual dele serve como ancoragem. Ele acaba fazendo isso como forma de limpar a mente, de se concentrar no Sim, saque, na decisão que ele quer fazer, no movimento mais perfeito possível, no foco dele ali para aquele novo set que vai rolar. Então, assim, tudo isso são detalhes que se tornam funcionais. A gente não consegue dizer que ter um ritual é algo ruim. Não, o ritual é necessário. Um ritual tão extenso, normalmente a gente diria, ok, pode atrapalhar, sabe? Vai que ele esquece uma coisa e isso atrapalha. Ele é, nossa, eu esqueci de ajeitar a manga direita. Isso poderia ser ruim. Mas o ponto é, se está sendo funcional, a gente pode falar, o cara tem 22 Grand Slam, então quem somos nós? Mas até teve sim, um ponto bem legal aqui que eu encontrei. No Rio Open de 2014, né, brasileiro gosta de fazer coisa diferente. Contaram. Ele meu coçou o Deus. nariz, tá? Isso numa partida de 1h15. Ele coçou o nariz 251 vezes e arrumou o cabelo 248. E aí o resto, assim, vai diminuindo. Ele ajeitou a cueca, mexeu na manga, enxugou. Ele não gosta de suor, outro detalhe. Ele odeia ficar suado, então toda vez possível ele vai se enxugar. Ele faz muito isso. Sim, Então, sim. são detalhes que a Ah, gente fica, meu Deus, esse homem é doido. Entenda, mas é funcional para ele. Então, até que ponto você querer tratar algo realmente é o ponto certo, tá? O que a gente quer trazer sim. aqui de pontos positivos é sobre a questão do ritual. A ideia de você ter rituais antes de um saque, depende da sua modalidade, antes de entrar num tatame para uma luta, antes do lance livre no basquete, sabe? Antes de um pênalti, é super importante. Rituais fazem com que você crie uma ancoragem e consiga focar sua mente ali pronta para o que tem que ser realizado. Então, E aí, quando isso é muito legal, você. importante. Isso, e quando você traz técnica de respiração, Sim. mindfulness, ali para você conseguir focar em você, no seu Uhum. jogo, né? No que você tá fazendo ali, é muito bom. Tem até um comentário aqui do Jefferson, né? Você viu? O Jefferson falou bem assim: eu vejo que o psicológico hoje em dia é muito importante para os atletas. Trabalham em escola de esporte e os garotos são bons. Porém, na hora das partidas, acabam se abalando perante o adversário. Então, Uhum. até os rituais também ajudam nisso, né, Franklin? Sim, bem interessante. Porque muitas vezes você tem um ritual ali que vai fazer a equipe relaxar, o atleta entrar um pouco mais tranquilo. Eita, Francis, você saiu da live. Talvez a internet caiu, mas continuando, né? É você ter rituais que vão fazer com que a equipe entre mais relaxada, mais tranquila, pronta realmente para o que tem que ser feito. Isso acaba sendo importante, tá? Claro que um ritual individualizado, ele tem suas especificidades, assim, que acaba sendo muito positivo ali para o atleta. Francis voltando. Mas também se pensar em rituais de equipe ali antes de um jogo é muito legal, sabe? Faz uma grande diferença. Minha internet caiu, mas aí já voltou. Tranquilo. E Francis, até para finalizando, eu acabei também pegando aqui, eu até comentei, acho, durante a live, sobre uma partida dele, do Nadal, com o Djokovic, né? Que foi no Sim, Australia Open de 2012. O que aconteceu? Eles fizeram a partida que durou quase 6 horas. E aí comentaram muito sobre a questão da concentração. Isso é um ponto muito legal. De como é, imagina você manter a concentração numa partida, uma competição altamente desgastante fisicamente e mentalmente, tomando decisão o tempo todo, de tentar fazendo a diferença e você passar 6 horas fazendo isso. É muito. Você manter a muito concentração desgastante. durante 6 horas é algo assim. Só- Imagina pegar, tipo, pessoas vão ler às vezes. Você vai ler, tipo, ler 1 hora ali, você já começa a dispersar um pouco, reler, vai pegar o telefone. Imagina você passar 6 horas ali durante um jogo se desgastando. Então, isso mostra o quão longe, às vezes, esses atletas que estão lá no topo, eles realmente estão. E Sim, tem até uma frase que eu não sei se é do Nadal, eu vi recente essa frase e eu não printei, que foi algum atleta de tênis falando, se você olhar, eu acho que do top 500 ou top 100, do top 500 ao primeiro, você olhar a parte técnica deles em treino, você não sabe nem diferenciar, tipo, no meio que do eles mundo, estão. sabe? É muito pareado. Só que quando você vê na competição, aí que você percebe a diferença.
E lá Sim, na série, até no Breakpoint, dá pra ver isso. Às vezes a pessoa é muito boa e você vê, caramba, ela treina físico, olha como ela é resistente, olha como ela joga. Mas chega na competição ali, acontece uma coisa que foge ali do programado, sofre às sim. vezes e se quebra, E o desiste. Rafael, e ele é muito elogiado também por ele conseguir reverter o jogo. Ele é Uhum, muito elogiado por isso. Todo mundo fala que ele sim, é muito bom, ele tá perdendo. É claro que, né, ele perde várias vezes, mas quando ele sim. consegue dar, né, essa virada de chave nele, que a gente não sabe, né, o que é que ele faz, qual é a vozinha que ele, né, que ele Tem combate interna, ali, o que é que ele fala para ele mesmo, porque isso é importante, né? sim. E que aí ele é demais, Ave Maria. O, A gente o Rafael, percebe também. Oh, ele pode tem falar. mais de 1.000 vitórias, inclusive. 1000? Isso eu não 1.000, mais sabia. de 1.000. Ele tem, acho que, tipo, não tenho certeza, mas chega a ser 200 derrotas na carreira toda, tá? Mas é 1.000 vitórias. Então, assim, é 5-1, né? Vamos pegar seja tipo 5/6 de todas as partidas Sim, da corrida dele. Então, isso é muito, muito interessante. muito legal. Ele é um atleta excepcional. Foi por isso que a gente escolheu até, né, Rafael Nadal para falar. Por mais que tivesse pouca coisa da vida pessoal, né, dele, a Sim, gente quis falar sobre ele por isso, porque ele é fenomenal. E ele tá, né, trinta e tá quantos anos jogando. mesmo? 36 Isso, agora. 36 anos. Para atleta de alto É. rendimento, minha gente, ainda o O, Di- tênis que é super eu desgastante. acho que o Djokovic tem tipo 33. Então, assim, ele ainda vai jogar um pouco mais. E se eu não me engano, ele tá com 23 ou 24 Grand Slams. Então, estão achando que talvez, assim, por questão de Grand Slam, ele vai passar muito. Mas, assim, o próprio Nadal falou que ele não liga de quero ser o cara com mais Grand Slams, sabe? Nem o Federer também, assim. Já meio que passou a grande fase deles ali. Hum, E, ok, sabe? Que deixaram o nome na história, né? Ah, teve só uma frase aqui da Ellen Chaves que eu achei legal. Que ela botou tipo o preparo do sono para quem tem dificuldade de dormir, né? Não deixar de ser um ritual. Também, o ritual ali, o pré-competição, às vezes começa no dia anterior, na semana anterior. Então, é muito comum quando eu trabalho com atletas, eu me preocupo muito com o sono antes da competição. Porque eles não dormem. A sim, ansiedade bate, aí você fica com aquela vontade. É igual quando você tem uma viagem, sabe? Você tem uma viagem amanhã, uma viagem que você está querendo há muito tempo, se preparou muito tempo, e você no mal dorme. Você fecha o olho assim, acorda meio cansado, mas está com energia. Só que aí o dia vai sim, passando e você vai se desgastando. E para um atleta isso é ruim. Ele tem que acordar tranquilo, tal, com energia, mas ele tem que durar o dia todo, às vezes, para a competição. Então, o sono acaba sendo muito importante. E você ir dormir sem preocupações de como vai ser o dia de amanhã é a melhor coisa que tem para um atleta de não ficar, será que eu peguei meu tênis? Será que eu fiz isso? Então, todo esse preparo também do Nadal, até da meia estar na mesma altura, são detalhes que fazem diferença para ele. E se sim. faz diferença e ele está trazendo resultado, não tem nada Outra que a gente possa fazer. coisa que você estava até falando aí, que Aham, é pré-jogo, né? sim. Tem também o preparo de quando você, depois jogo, se você perder, porque o que eu vejo, o que eu vi também na. Vamos trazer o seriado Breakpoint, né? Sim. O que tinha de gente, né? Os atletas que perderam, que ficava à noite sem dormir, que não conseguia, e ficava ruminando, pensamento Uhum. ruminativo. Eu podia ter feito isso, e ficar passando cada jogada. E isso desgasta mais ainda, né? E tira Sim. também a autoconfiança, a vontade de voltar. E a maioria deles falam o seguinte: não, eu vou me aposentar, não vou jogar mais, eu não sirvo mais para isso, eu não Boa, sou um boa. bom jogador. Geralmente, Aham. né, no seriado Sim. tem muito isso. E aí depois eles vão e volta de novo, né? Uma frase que eu acabei não falando de Rafael Nadal, que ele é considerado, né? Ele é ovacionado pelo mundo todo. Só que ele diz assim que ele não gosta de se considerar o Uhum. melhor do mundo, porque a dúvida faz ele buscar trabalhar mais. E Sim. aí fica o ponto. Esse é uma forma dele se manter motivado, isso é o esquema falando dentro dele. E aí a gente
vai, vai ficar com essa dúvida, porque não tem, na verdade, como realmente saber, né? Se Sim, isso motiva ele e traz resultado, então, muito bom, né? Então, ele sim, continue, né, trazendo essa dúvida, essa motivação. perfeito. E isso até me lembrou da frase do Cristiano Ronaldo, que perguntam como você se considera o melhor? Ele, eu sou o melhor. Então, assim, Aí já é é lá outro em cima. exemplo, é outro exemplo, né? Mas, assim, é Esse legal daí ver já essa é arrogo e contradição. grandiosidade. Se vê lá, aqui, estou aqui, eu sou o Eu melhor. sou bom, sabe? Ninguém me Aham. bate e é isso aí. Mas, em compensação, ele também tem essa, acho que, cobrança, né? De Isso, estar fazendo, porque, ok, eu não posso só falar, eu tenho que fazer também. Então, já isso, pega um exatamente. Pode mix ser aí. um jeito Muito bom. também Sim. que ele encontrou, né? Sim. Michael Jordan, ele inventava coisa na cabeça dele, né? Ele inventava briga, ele inventava raiva na cabeça dele, coisa que não acontecia em cima de uma... Próximos É, episódios aí. É legal. verdade. A gente, o próximo episódio, pode falar o que, que a gente vai falar, de que a gente vai falar no próximo episódio ou não. Vamos deixar Pode, pode. quem Não, se quiser deixar a para gente tá. divulgação depois. O que é que você acha? Vocês querem saber? Deixa o Ah, pessoal, a blogueira. deixa o pessoal na dúvida. Perfeito. Mas eu acho que é isso, né, França? Assim, a gente comentou tudo que a Isso. gente queria, falou um pouco do padrões flexíveis, também falamos sobre essa parte do ritual, se ele tem toque ou não, que é o pessoal mais pergunta, que adoro quando a galera faz tipo, esse tipo de vídeo de análise e fala, eu quero saber o diagnóstico. Eu disse, às vezes a pessoa não tem diagnóstico, gente, calma. Não precisa pegar e enfiar diagnóstico em todo mundo, não. Vamos diminuir um pouco isso aí também. Ah, pode ser que tenha, pode, mas tá sendo funcional? Pelo menos assim, no esporte, sim. Esperamos que na vida familiar também esteja, né? Que é o ponto que você acabou trazendo sobre os esquemas. Isso. Por mais que tenha essa cobrança, mas se ele não está levando isso dos padrões flexíveis para a vida dele com família, com filhos, perfeito, né? Tá um problema a menos aí. Isso. É isso mesmo. Então foi Show. um prazer, Franklin. A gente Igualmente, vai marcar nossa próxima live. Vai ser outro atleta de outra área. A gente não vai falar mais de tênis. vamos Já falar de acabou. outros esquemas, de outros aspectos psicológicos. Então, Isso. A para gente todo vai mundo para que a área assistiu, do surf. Quem gosta de surf, fica aí atento, show de que a bola. gente vai para lá. Galerinha Então, que assistiu, vocês estão vendo a gravação. Muitíssimo obrigado aí. Compartilha com aquele seu amigo que gosta de tênis, aquela sua amiga que gosta de tênis, que vai curtir esse vídeo aí. Essa gravação depois vai para o YouTube também, quem está vendo aqui no Instagram. Então, é isso. Fiquem atentos aí nas redes sociais. E a próxima live a gente se vê no próximo mês. Francis, muitíssimo tchau. obrigado aí pelo papo. Até a próxima. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.